Leitura do capítulo 27, seção 7. O sonhador do sonho. O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Aqui está claramente exposta a versão demente que o mundo tem do que seja a salvação, como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente do ataque que trouxe a si mesmo, ele se vê atacado injustamente e por algo que não é ele próprio. Ele é a vítima dessa alguma outra coisa, e essa expressão alguma outra coisa está entre aspas, uma coisa fora de si mesmo, pela qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. Ele tem que ser inocente porque não sabe o que faz, mas apenas o que lhe é feito. Olha que incrível! Aquele que se vê na situação de vítima, de estar sendo atacado pelo mundo exterior, ele pensa que ele é inocente, porque ele não sabe o que faz, o que ele fez, no caso, mas apenas aquilo que estão fazendo com ele. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente, pois é ele que carrega o sofrimento. E não pode escapar, porque a fonte do sofrimento é vista fora dele. Agora está sendo mostrado a ti que você pode escapar. Tudo o que é necessário é olhar para o problema assim como ele é e não do modo como você tem colocado. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que, aliás, é muito simples, mas que foi obscurecido por nuvens escuras de complicação feitas para manter o problema sem solução? Observem essa pergunta. Como é possível existir uma outra forma de resolver um problema que é simples, mas que foi completamente obscurecido por escuras nuvens de complicação da nossa própria mente, e essas nuvens foram feitas para manter o problema sem solução? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. O problema que, nesse sentido, é muito fácil de se resolver. Por isso que ele trouxe que é um problema absurdo, absurdamente simples, quando ele é visto com clareza. Porém, quando a nossa mente começa a complicar, aí sim o problema fica complicado também. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido se esse problema é visto como algo que está ferindo-o e é muito fácil de ser removido. O raciocínio pelo qual esse mundo é feito e no qual ele se baseia e pelo qual ele é mantido é simplesmente o seguinte: 2 pontos. Tu és a causa do que eu faço, a tua presença justifica a minha cólera, e tu existe e pensa à margem de mim. Enquanto você ataca, eu tenho que ser inocente, e aquilo de que eu sofro é o seu ataque. Olha só como esse mundo ilusório do sonhador, desse que está dormindo, é feito. Esse mundo que gera esse ataque incessante. Eu vou retomar esse entendimento aqui. O raciocínio, e essa palavra está entre aspas, porque é um raciocínio absurdo, pelo qual esse mundo de sonho, de ilusões é feito, se baseia no seguinte: que o outro é a causa daquilo que eu faço, ou seja, que o outro é a causa da minha reação. E a presença do outro é o que justifica a minha raiva, porque ele pensa e existe separado de mim. Então, enquanto o outro ataca, eu tenho que ser inocente, porque se eu estou sendo atacado, eu sou o inocente da história. E eu estou sofrendo por causa do ataque do outro. Olha só, gente, por isso que ele finalizou dizendo: e aquilo de que eu sofro é o seu ataque.
É por causa do ataque exterior que eu sou um sofredor, que eu sou uma vítima. Que incrível, né? Como a gente nem observa esses detalhes e a gente acha que a gente está aqui realmente para se defender. Ninguém que olhe para esse raciocínio exatamente como ele é pode deixar de verificar que ele não procede e que não faz sentido algum. Apesar disso, parece ser razoável porque parece que o mundo está te ferindo. E assim, aparentemente, não há necessidade de ir além do óbvio em termos de causa. Não há necessidade de buscar a causa real do meu sofrimento, porque na minha mente distorcida, eu já acredito, eu tenho essa crença de que eu não faço nada para prejudicar ninguém e que eu sou constantemente atacado. De fato, essa necessidade existe. Ele está trazendo que essa necessidade de ir além do óbvio, daquilo que é óbvio no mundo de ilusões, ela existe, ela é real. A gente precisa investigar melhor. A necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade em comum. Então, sair dessa ideia de condenação, de pecado, sair dos medos e da culpa é um objetivo, é um propósito comum de toda a humanidade. Foi isso que ele falou aqui, que essa necessidade existe para todos aqueles que habitam esse planeta aqui. Porém, cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. E é isso que cada um percebe ser a sua parte na libertação do mundo. Isto é, se a gente sair desse entendimento global de que somos sofredores, de que estamos condenados, de que somos pecadores, se a gente sai desse contexto, parece que o mundo irá se voltar contra nós. Mas não, estaremos contribuindo com a evolução de muitos outros. A vingança tem que ter um foco, porque, de outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que ele não escolheu. E assim, sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. Todo esse cenário aqui é criação equivocada da nossa mente. Esse é o propósito do mundo que ele vê. Ele, no caso aqui, é esse sonhador, essa pessoa que está dormindo acreditando nisso tudo. E, encarado dessa maneira, o mundo provê os meios pelos quais esse propósito parece ser cumprido. Os meios atestam o propósito, mas não são eles próprios uma causa. Tampouco a causa vai mudar se for vista a parte de seus efeitos. A causa produz os efeitos, que então testemunham a causa e não a si mesmos. Ele trouxe que a causa, que no caso é a separação, a ideia de pecado e condenação, ela produz efeitos que parecem ser reais nas nossas vidas e que esses efeitos parecem confirmar essa causa, porém eles não confirmam a si mesmos. Olha, portanto, para o que está além dos efeitos. Não é aqui que a causa do sofrimento e do pecado tem que estar, porque a causa do sofrimento e do pecado estão na mente do sonhador do sonho. E não olhe apenas para o sofrimento e o pecado, pois eles não passam de reflexos daquilo que os causa. Então, o sofrimento e o pecado são efeitos da causa que é um pensamento na mente desse sonhador. A parte que você desempenha em resgatar o mundo da condenação é o seu próprio escape. Olha que profundo isso! A nossa principal função aqui é escapar a gente mesmo primeiro do mundo de ilusões, porque dessa forma a gente contribui para ajudar outros a saírem desses enganos de condenação, desses pensamentos equivocados. Então começa sempre com a gente, nunca começa com o outro.
A gente precisa se salvar antes, saindo desses pensamentos distorcidos, para que depois os outros se inspirem através da nossa própria mudança. Não se esqueça de que as testemunhas do mundo do mal não podem falar, exceto por aquilo que tenha visto uma necessidade de mal no mundo, exceto porque eles só veem a condenação. E foi aí que a culpa pela primeira vez foi contemplada. Na separação do teu irmão, teve início o primeiro ataque a ti mesmo. E é a isso que o mundo dá testemunho. É isso que o mundo tem confirmado: a separação, a condenação. Não busque outra causa, nem procure desfazê-la entre as poderosas legiões de testemunhas mundanas, pois elas apoiam a reivindicação da sua fidelidade. Naquilo que esconde a verdade, que no meu entendimento é o mundo da forma, não é onde você deve procurar achar a verdade. As testemunhas do pecado estão todas dentro de um pequeno espaço, e é aqui que você acha a causa da sua perspectiva do mundo. Houve um tempo no qual você não tinha consciência do que era na realidade a causa de tudo o que o mundo parecia lançar sobre você, sem o seu convite e sem a sua solicitação. Ele trouxe que houve um tempo no qual a gente não tinha a menor consciência do que era a realidade e a causa de tudo que o mundo parecia jogar sobre nós sem o nosso consentimento. Por isso que ele falou sem o seu convite e sem a sua solicitação. Mas de uma coisa estava certo: 2 pontos. Entre as muitas causas que você percebia como portadoras de dor e de sofrimento para ti mesmo, a tua culpa não constava. A nossa inconsciência da culpa não estava nessa lista, que a gente julgava que o mundo estava jogando uma carga pesada demais sobre a gente. Nós nunca olhamos para a culpa, porque a culpa é a causa primária dessa ideia de condenação, de crucificação e de inúmeros sofrimentos. Então, a culpa é a base de tudo, gente. Ela está disfarçada de infinitas formas, porém, a base da nossa existência aqui também é sair da culpa. Isso já ficou bastante claro, pelo menos de tudo aquilo que eu já entendi até esse momento de Um Curso em Milagres. Eu vou retomar a última frase. De uma coisa você estava certo. Entre as muitas causas que você percebia como portadoras de dor e de sofrimento para ti mesmo, a sua culpa não constava e tampouco os tinha requisitado para si mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz, aquele que faz as ilusões, não se vê fazendo-as, e a realidade delas parece não depender dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazer esses sonhos e em fazê-los parecerem ser reais. Ninguém pode acordar de um sonho que o mundo está sonhando por ele. Ele traz que ninguém pode acordar de um sonho onde todos estão dormindo e que parece que ele está sendo pensado pelo mundo e não que ele está pensando o mundo que ele está vivendo. Ele vem a ser uma parte do sonho de alguma outra pessoa e não pode escolher despertar de um sonho que não fez. Esse sonhador fica impotente, uma vítima de um sonho concebido e alimentado por uma mente separada. De fato, essa mente não se importa com ele e está tão pouco preocupada com a sua paz e a sua felicidade quanto o tempo ou a hora do dia poderiam estar. Ela não o ama, mas o coloca à sua vontade em qualquer papel que satisfaça o seu sonho.
tão pequeno é o valor que lhe é dado, que ele não passa de uma sombra que dança, pulando para cima e para baixo, de acordo com um roteiro sem sentido, concebido dentro do sonhar vão do mundo. Esse é o único retrato que é capaz de ver, a única alternativa que pode escolher como sendo a outra possibilidade de causa se você não for o sonhador dos seus sonhos. E isso é o que você escolhe, se nega que a causa do sofrimento está na sua mente. Fica contente por ela estar de fato aí, pois assim você se torna a única pessoa que pode decidir o teu próprio destino no tempo. Ele pede que a gente se alegre, que fiquemos contentes pelo fato de a causa do nosso sofrimento estar realmente na nossa mente, pois é assim e somente assim que nós nos tornamos a única pessoa capaz de decidir o nosso próprio destino no tempo, porque a gente vai poder fazer escolhas diferentes, ter pensamentos diferentes, eliminar crenças. Tudo isso depende da gente. A escolha é sua entre uma morte de sono e sonhos maus ou um despertar feliz e a alegria da vida. O que poderia escolher, se não entre a vida ou a morte, o despertar ou o dormir, a paz ou a guerra, os teus sonhos ou a tua realidade? Então ele mostrou diferentes aspectos aqui da polaridade e que a gente sempre está escolhendo um desses pares de informações que ele trouxe. Ou a gente escolhe a vida ou a morte, ou escolhe despertar ou dormir, ou escolhe a paz ou a guerra, ou escolhe os sonhos ou a verdadeira realidade. Existe um risco de pensar que a morte é paz, porque o mundo equipara o corpo ao ser que Deus criou. Para o mundo de ilusões, o corpo físico é esse ser que Deus criou. E isso é outra coisa que já está claro em O Curso em Milagres. O corpo físico não foi criado por Deus. Ele é uma criação do nosso ego, das nossas escolhas, das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Retomando então, existe um risco de pensar que a morte é paz, porque o mundo equipara o corpo ao ser que Deus criou. No entanto, uma coisa nunca pode ser o seu oposto, e a morte é o oposto da paz, porque é o oposto da vida. E a vida é paz. Desperta e esquece todos os pensamentos de morte e descobrirá que você já tem a paz de Deus. Entretanto, se a escolha realmente te é dada, então tem que ver as causas das coisas que escolheu exatamente como elas são e onde elas se encontram. Que escolha se pode fazer entre dois estados se apenas um deles é claramente reconhecível? Traz essa pergunta. Que escolha a gente pode fazer entre esses dois estados, de sono ou o estado desperto, se apenas um deles é evidente, que no caso é o estado desperto, é estar acordado, é entender a verdadeira realidade. Quem poderia estar livre para escolher entre efeitos quando ele vê apenas um efeito como sendo algo que depende dele? Uma escolha honesta jamais poderia ser percebida como uma escolha na qual a opção está dividida entre um tu diminuto e um mundo enorme com sonhos diferentes acerca da verdade em ti. Ele diz que uma escolha honesta jamais poderia ser percebida como sendo uma escolha, porque só tem uma opção. Porém, nesse entendimento distorcido, nós estamos divididos entre um tu diminuto, ou seja, um pequeno eu, e um mundo enorme de possibilidades. A brecha entre a realidade e os sonhos não está entre o sonhar do mundo e o que sonha em segredo. A brecha entre a realidade e o sonho não é
algo que está entre o sonhar do mundo e o sonhador do sonho. Porque tudo é a mesma coisa. O mundo é um sonho daquele que sonha esse mundo. O sonhar do mundo não é outra coisa senão uma parte do teu próprio sonho que você deu para os outros e que viu como se fosse o início e o fim do seu próprio sonho. É muito interessante ver que a gente está criando tudo, porque até uma parte do nosso sonho a gente joga fora, projeta fora, para achar culpados por tudo isso que a gente percebe, todos os sofrimentos, todas as doenças, todos os acidentes, todas as insatisfações, tudo o que é distorcido no nosso entendimento, a gente projetou fora. No entanto, o sonhar do mundo teve início com o seu sonho secreto que você não percebe, embora ele tenha causado a parte que você vê e não duvida que seja real. Como poderia duvidar enquanto está deitado dormindo e sonha em segredo que a sua causa é real? No meu entendimento, ele traz meio que analogamente, comparando com a experiência do dormir aqui, essa que a gente tem consciência. Por isso que ele perguntou, como você poderia duvidar enquanto está deitado e dormindo e sonhando em segredo que a causa dos seus sonhos não é real? E isso é verdade, porque quando a gente está sonhando, a gente sofre no sonho, a gente acredita que o sonho é real. Um irmão separado de você, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja a tua morte de forma lenta e demorada, é com isso que você sonha. Entretanto, por trás desse sonho, há ainda um outro sonho, no qual passa a ser o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. É meio que o sonho virando contra o sonhador. Tudo aquilo que a gente projetar fora, o que vai acontecer? Volta pra gente. Então, quando a gente acredita nessas ilusões, em determinado momento da nossa vida, tudo isso a gente vai vivenciar, experienciar, sentir na pele. E aí que entra e que reforça mais ainda as culpas. Porque tudo aquilo que eu pensei, que eu julguei externamente, eu vou sentir culpa, remorso por ter projetado isso fora. Aqui está a causa do sofrimento, o espaço entre os teus pequenos sonhos e a tua realidade. A pequena brecha que você nem sequer vê, o lugar onde nascem as ilusões e o medo, o momento do terror e do antigo ódio, o instante do desastre, tudo isso está aqui. Aqui está a causa da irrealidade e é aqui que ela será desfeita. Aqui, no meu entendimento, é no momento presente, no agora, trazendo todas essas ilusões para esse estado de presença, a gente consegue entender que elas eram apenas ilusões, criações mentais da nossa própria mente que estavam vinculadas a tudo aquilo que nos causou dor. E é muito lindo que isso possa ser desfeito, gente, porque se a gente cria tudo isso, a gente tem esse mesmo poder de desfazer tudo. Você é o sonhador do mundo dos sonhos. Olha que lindo! Você é o sonhador do mundo dos sonhos. Ele não tem outra causa e nem nunca terá. E nada mais amedrontador do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, que negou o seu pai e que fez uma guerra contra si mesmo. Olha só, tudo isso eram ilusões, por isso que a gente assusta, que a gente tem tantos medos. A gente pensa que a gente não é o Filho de Deus, negamos o nosso pai, a gente acredita que não somos inocentes aqui nesse mundo, que somos pecadores e que nós criamos uma guerra contra a gente mesmo. Esse é um sonho tão amedrontador, tão aparentemente real, que o sonhador não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror
e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte, ao invés de temê-la, ou seja, viver um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser o seu amigo. Olha que lindo, uma frase imensa, mas que está trazendo apenas que quando a gente decide dar boas-vindas à voz do Espírito Santo, nesse momento a gente desperta e para de ter medo da vida, de ter medo do outro, de ter medo do mundo, de ter medo dessa própria voz que está nos orientando, nos inspirando. E todos aqueles que a gente pensava que fossem nossos inimigos são vistos como nossos amigos, nossos irmãos. A vontade de Deus é que o sonhador desperte gentilmente e com alegria, e por isso ele lhe deu o meio para despertar sem medo. E por isso Deus nos deu essa voz amorosa do Espírito Santo, essa guiança superior de elevadíssimo grau, para que a gente possa despertar do sonho de ilusões com alegria e sem medo. Aceita o sonho que Deus te deu em lugar do seu, em lugar do sonho que a gente criou na nossa imaginação. Não é difícil mudar o sonho, uma vez que o sonhador já tenha sido reconhecido, uma vez que a gente já tenha entendido que estamos sonhando um sonho de terror que a gente mesmo criou. Descansa no Espírito Santo e deixa que os sonhos gentis dele tomem o lugar daqueles sonhos que você sonhou no terror e no medo da morte. O Espírito Santo traz sonhos que perdoam, nos quais a escolha não é entre quem é o assassino e quem será a vítima. Nos sonhos que ele traz, não existe assassinato e não existe morte. O sonho da culpa está se apagando da sua vista, embora os teus olhos ainda estejam fechados. Um sorriso veio para iluminar a tua face adormecida. O sono agora é de paz, pois esses são sonhos felizes. Sonha suavemente com o teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. E desse sonho, o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitar nos equívocos dele em teus sonhos. Em vez de focar nos equívocos, nos erros, na ideia de pecado do outro, dentro do nosso sonho de ilusão. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contar os ferimentos que ele provocou. Olhe atenciosamente o que o outro está nos mostrando, porque ele é o nosso Salvador, por isso que ele falou como matéria dos teus sonhos, ao invés de olhar para os sofrimentos que a gente pensa que o outro está nos causando. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que ele te prestou. E não deixe de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Olha que lindo que está trazendo. Não deixe de olhar para todas as dádivas que o outro está nos trazendo, porque a gente está vendo ele como imperfeito nos nossos sonhos, no mundo do pecado, no mundo de ilusões que a gente cria. Mas ele representa o seu pai, que você vê como aquele que te oferece ambas, a vida e a morte. Então o outro representa o próprio Deus, que a gente perceba que ele está nos oferecendo tanto a vida quanto a morte. Então vai depender daquilo que a gente escolher acreditar. Olha que bonito que traz agora. Irmão, ele só te dá a vida. Entretanto, o que você vê como as dádivas que o seu irmão te oferece, representa as dádivas que você sonha que o seu pai te dá.
Permite que todas as dádivas do teu irmão oferecidas a você sejam vistas à luz da caridade e da benignidade. Que a gente escolha não olhar para as ilusões no outro, que a gente escolha olhar para ele como sendo o nosso Salvador, para ele como sendo um espelho daquilo que tem dentro da gente, mas que está sendo projetado nele, para que a gente possa se curar e ajudar o mundo todo a se curar. E não deixe dor alguma perturbar o teu sonho de profunda apreciação pelas dádivas do seu irmão a você. Que lindo, né? Que a gente não permita mais que as ilusões, todas as ilusões desse mundo de sonhos que a gente viveu, impeça o Filho de Deus em nós de se expressar nesse espaço de tempo chamado vida. Muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.